Olá, tudo bem? Existe umas passagens na Bíblia que são de difícil interpretação, principalmente os escritos do apóstolo Paulo. Muitas pessoas acreditam que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus. E tem uma passagem aqui que tem sido difícil de interpretar essa passagem. Existe interpretação diferente desse texto. Está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 4, que fala assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. O livro de Hebreus fica muito claro que ele foi escrito para hebreus convertidos a Cristo. E pelo contexto do que está escrito no livro de Hebreus, ali fala de Jesus, ele viria da ordem de Melquisedeque. O livro de Hebreus fala que Jesus ele seria o sumo sacerdote e também o nosso sacerdote, e que Jesus foi para o santuário celestial, fazendo uma referência também ao santuário ali do templo do povo dos hebreus. Então, com isso, o apóstolo Paulo, se é o apóstolo Paulo mesmo que escreveu o livro de Hebreus, está mostrando que Jesus realmente é o Messias. Eles não precisariam ter dúvida. E quando fala que eles poderiam crucificar a Cristo novamente, o que podemos entender dessa palavra é que os hebreus estavam apostatando, eles estavam rejeitando a Cristo. Porque uma vez ele já tinha crucificado a Cristo. E o apóstolo Pedro também fala sobre isso. Está aqui no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 36, o apóstolo Pedro fala assim: Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que esse Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então o apóstolo Pedro ele faz um sermão, e muitos judeus ali aceitaram Jesus. O apóstolo Paulo fala que foi os judeus que crucificaram a Cristo. E como essa carta de Hebreu foi escrita aos israelitas, aos judeus, então que nós podemos entender que eles haviam crucificado Jesus uma vez, havia se arrependido, isso não com pessoas diretamente ligadas à crucificação de Jesus, mas como as pessoas israelitas, que o povo de Israel era uma nação, num todo, que está envolvido com a morte de Jesus. Então, quando fala que eles podem crucificar a Cristo novamente, o texto fala uma coisa aqui que nós não podemos ignorar, porque fala assim, no verso 6, de novo estão crucificando a Cristo para si mesmo. Eles estão crucificando Jesus para eles mesmos. O que significa isso? Como que eu posso crucificar Jesus para mim mesmo? Nesse caso, seria rejeitando a Jesus. Eu estaria matando Jesus dentro de mim. Então, no caso dos hebreus, eles já tinham crucificado Jesus uma vez. Depois aceitaram Jesus como Salvador. Agora estavam crucificando a Cristo de novo de uma forma diferente, crucificando para si mesmo. Estava matando Jesus dentro deles. Então, nesse caso, eles não tinham mais condições de se arrependerem. Porque Jesus, para eles, já não tinha mais nenhuma importância. É evidente que o apóstolo Paulo está falando que os hebreus estavam caminhando para isso. Eles tinham que ter esse cuidado. Por isso que eles deveriam aceitar Jesus, entender que Jesus realmente era o Messias. Esse era o propósito do livro de Hebreus. Então essa passagem, ela não está relacionada com pessoas que aceitaram Jesus do nosso tempo, que às vezes não teve muito entendimento da palavra, depois foi para o mundo. De repente ele quer voltar para Jesus. Então não é para esse tipo de pessoas que o texto está falando, mas era para um grupo específico dos judeus daquela época. Então não precisa ficar aterrorizado com esse texto. Mesmo que uma pessoa, ele deixou os caminhos de Deus, e agora ele quer retornar a Cristo, retornar a Jesus, então esse texto aí nunca vai impedir, porque não é sobre isso que o texto está falando. Então toda pessoa que fugiu, saiu do caminho de Deus,
e quer retornar, eles são bem-vindos por Jesus, porque Jesus ele vai atrás da ovelha perdida. Se Jesus vai atrás de uma ovelha perdida, é porque ele teve no aprisco, então ele se perdeu e quer retornar novamente para os braços do verdadeiro pastor.